Boa noite, meus amados irmãos. Nosso coração se enche de alegria de ver cada rostinho aqui nesta noite, cada um que pôde estar, que pôde vir com o coração aberto, alegre, para juntos louvarmos ao nosso Deus. E no Salmo 118, eu vou ler alguns versículos, vai dizer assim, pode ficar sentado, tá? Pode poder sentar. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 21 diz: Render-te-ei graças, Senhor, porque me acudiste e foste a minha salvação. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Esse foi o dia que o Senhor nos fez para nós vivermos. E aí alguém pode falar, mas hoje não deu sol, mas hoje não choveu, mas esse foi o dia que o Senhor fez para nós. Então, nesta noite nós vamos agradecer a Deus por este dia que Ele nos deu de presente, pelo ar que Ele nos deu para respirar. Está todo mundo respirando aqui? Graças a Deus, né? Que continue assim, tá, irmãos? Todo mundo respirando. Nós vamos estar orando. E quando eu li esse versículo 21, eu lembrei de você, Maxwell. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Há 15 dias atrás nós estávamos aqui orando com Jordelino e Ismael. Eles vieram aqui na frente, não sei quem estava aqui há 15 dias atrás. Estávamos pedindo a Deus que os fortalecesse, que os renovasse e abençoasse Maxwell, né, por causa do acidente que tinha acontecido. E hoje ele está conosco, glória a Deus, pela vontade dele, vontade própria, não está aqui forçado. Pelo menos nós não forçamos. Ismael, você forçou? Não, né? Nem Jordelina, né, Jordelina? Tainara também não. Então, é porque ele quis estar. E nós vamos também render graças ao Senhor pela vida dele, pelo livramento que o Senhor deu de morte. Como ele mesmo diz, foi uma puxada de freio de mão, né, que o Senhor permitiu que acontecesse. Vamos orar? Feche os seus olhos e agradeça a Deus no seu íntimo aí por tudo que Ele tem feito na sua vida, por ser sua companhia dia e noite, por estar com você, por providenciar tudo o que você precisa e muito além do que você e eu precisamos. Deus, nós te louvamos nesta noite pela tua soberania, pela tua grandiosidade. Nós te louvamos e te adoramos pelo teu grande amor por cada um de nós. Não merecemos nada, mas o Senhor nos ama mesmo assim. Nós te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu. Que dia maravilhoso! Quantas coisas o Senhor nos permitiu fazer, realizar neste dia. E o Senhor estava juntinho conosco. Quantos livramentos, ó Deus! Quantas refeições tivemos nesse dia. Quantas vezes conseguimos respirar, nós não conseguimos nem contar. Essa é a verdade. E continuamos respirando a cada segundo, o nosso pulmão se enche de ar
E isso é bênção das tuas mãos, isso é milagre das tuas mãos nas nossas vidas. Eu te agradeço pela família de cada um que está aqui, porque a família, Senhor, é um presente. Mesmo às vezes sendo uma família imperfeita, porque não existe perfeita, mesmo a família tendo problemas, dificuldades, situações complicadas, é a família que o Senhor nos deu e nós te louvamos, porque cada membro da nossa família é uma bênção. E o Senhor tem cuidado, e nós te louvamos nesta noite pela provisão das tuas mãos, porque o Senhor não tem deixado faltar o trabalho, ó Deus, porque é dele que vem o sustento. Senhor, nós te louvamos por essa noite onde o ar geladinho já está entrando nesta varanda. Eu te agradeço por cada irmão, ó Deus, que está aqui, por cada vida, por cada visitante que o Senhor trouxe, que o Senhor falou o coração e vai continuar falando, porque eu creio que o Senhor tem algo para cada um individualmente neste lugar, nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa Cachoeira de Macacu, porque temos visto o teu agir nesta cidade e muito mais o Senhor tem para fazer. Continue agindo no coração do nosso prefeito, ó Deus, o Rafael, da sua esposa, Senhor. Age naquela família, Deus, muda a forma de pensar, coloca ali a vontade de te buscar, de te conhecer mais, ó Deus, para direcionar esta cidade diante da tua palavra, Pai. Vai tirando, Senhor, desta cidade aquilo que não te agrada. Obrigada pelo bairro que cada um aqui mora, pelos vizinhos, ó Deus, porque são bênçãos também nas nossas vidas, ó Pai, aqueles que nos cercam. Muito obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu perdão diário, como o Senhor tem sido bom para nós. Nós te louvamos e te exaltamos nesta noite e dizemos que amamos o Senhor. E dizemos que o nosso coração se alegra em sentir a tua presença, ó Deus, neste lugar. Muito obrigada. Abençoa aqueles que estão a caminho, ó Deus. Se porventura estiver alguém vindo, traga em paz para juntos estarmos aqui te louvando. Eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, vamos nos colocar de pé, uma alegria, né? Como essa quinzena passa rápido, né? Quando a gente pisca, já está novamente, né? No dia de estarmos aqui, e é muito bom. Como o Camille falou, friozinho de julho caiu aqui agora, né? Então vamos nos alegrar no Senhor, nos aquecer, né? Neste momento. Quero todo mundo animado, hein? Eu tenho probleminha de direita e esquerda, então se eu errar, perdoa. Eu sei que tive esse probleminha.
Senhor. Então, tudo é bênção, né? E a gente tem que falar isso com a nossa boca, né? Às vezes a gente quer, como é que diz a palavra? Reclamar, né? Praguejar, né? Às vezes com certas coisas que acontecem. Só que a gente esquece que quando a gente está no Senhor, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Esse próximo louvor eu vou dedicar ao Maxwell, né? Que ele tome posse desse louvor, porque o Senhor ele está a todo momento cuidando de nós, né? Nós não temos noção dos livramentos que ele nos dá. E quando acontece algo, às vezes até num acidente, quando não conseguimos controlar isso, mesmo assim o Senhor ali está com a sua mão, né, cuidando poderosa. Então, Maxwell, né, que você tenha esse louvor como uma certeza na sua vida. Amém? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque um dia, Senhor Deus, nós fomos salvos por Ti, nós fomos resgatados, mesmo sem merecer, mesmo pecadores que somos, o Senhor nos olhou com olhar de amor e nos deu, Senhor Deus, a vida eterna. Pai, que cada um aqui tenha essa certeza, Senhor Deus, que pode haver, nós percamos tudo, ainda que nós soframos, nós temos a Ti, ó Pai. E o nosso final sempre será feliz, porque nós estaremos no céu contigo, ó Pai. Então não tem perdas, toda perda aqui nesta terra, todo sofrimento, um dia acabará, Senhor Deus. E nós teremos uma vida eterna contigo, de gozo, de alegria, Senhor Deus, de contentamento, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus que cada um aqui tenha essa certeza no seu coração, ó Pai, porque sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. Sem Ti nós não temos a paz, porque a paz que o mundo dá é enganosa, o poder que o mundo dá é enganoso, o dinheiro que o mundo proporciona é enganoso. Todas essas coisas são vãs, ó Pai, se não estivermos em Ti, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. E eu estava aqui cantando esse louvor e comecei a pensar. A sua casa ventou de sexta para sábado, de madrugada? Ventou um pouquinho, né? Ventou um pouquinho? Então, mas o louvor fala assim: a tempestade e o vento forte não vão tirar a minha fé, não vão abalar a minha fé. Será que não abala? Se fosse um vento como aconteceu no Paraná, não abalaria eu e você? É pra gente pensar. É que muitas vezes a gente canta sem prestar atenção, né? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Se com aquele vento de sexta para sábado a gente ficou apavorado, imagina aquele vento que deu lá no Paraná. Lá no Paraná teve um casal de idosos, que é a Casa de Madeira. Ele, na hora do vento, eles pegaram a Bíblia. Lá no Paraná, um casal de idosos, uma casinha de madeira, pobrinha. Eles pegaram a Bíblia e começaram a reclamar. Foi a única casa que não foi destruída. É isso aí, não vai abalar minha fé, é isso aí, de arrepiar. E aí eu me pergunto, eu teria essa mesma atitude? Porque é fácil aqui, ó. Tá um friozinho, né? Ai, meu Deus, que frio é esse? Né? Mas diante de uma tempestade, não é um ventinho. Embora para mim qualquer vento já seja assustador, né? Quando vem descendo o vento lá da montanha, ele vai aumentando o barulho. Quando chega aqui, parece que vai arrebentar isso tudo, arrancar tudo. E lá só ficou uma casa em pé. Então é para nós meditarmos, né? E pedirmos ao Senhor nos fortaleça a cada dia. Porque o que vem pela frente a gente ainda não viveu. Muitos países já viveram, mas a gente está começando a viver agora. Então é para nos despertar. E hoje nós temos um visitante. Eu quero que ele esteja se preparando. Rafael, né? Rafael, esqueci não. Mas ele trouxe a banda dele, né? E ele vai estar conosco. Vai estar aqui se preparando. Ele toca também. Eu não sei se é tudo que ele toca. Aí vocês vão ver com ele. Aí pode vir, Rafael. Enquanto isso eu vou pedir a irmã Marinês para estar orando pelas famílias dos nossos bairros, pelas nossas vidas, levantando um clamor. Então você mesmo sentado, estende a mão para onde é a sua casa agora, que nós vamos estar junto com a irmã Marinês orando. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor fez de estar aqui na sua vida, Senhor, para exaltar e glorificar o teu santuário. Que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada, Pai. Senhor, agora te peço, Senhor, por cada família desse Pai, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com o seu manto sagrado sobre a casa de cada um, Senhor.
Que o Senhor esteja protegendo, guardando e livrando, Senhor, do laço do passarinheiro, Pai eterno. Deus de amor, eu te peço tudo isso, Senhor, engrandecida, Senhor, no santo nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Nos cubra, Senhor, com o teu manto sagrado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. No santo nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, né, Rafael, aqui é assim, né? Chegou, é a primeira vez, mas já está incluso. Apareceu, gente, boa noite. Pegaram de surpresa, tá? Mas é bem conhecido, só peço que vocês me ajudem, por favor. Vem pra adorar. Vem pro mistério. Amém? Eu mergulho na minha mente.
tinha banda, já tem o dueto e aqui é só banda, ó. Já está formada, montada. E já quero convidar vocês para daqui a 15 dias, tá? Tá? Daqui a 15 dias pode voltar para estar conosco, né, irmãos? Eu vou estar pedindo desde aí, irmão, desde aí que esteja orando neste momento pelo Paraná, pelo nosso Brasil, pelo que vem pela frente. Pai querido, graças te damos, Senhor, por este momento onde estamos reunidos aqui na casa dos teus servos mais uma vez, Senhor, para juntos, Senhor, prestarmos, Senhor, um culto a Ti, Senhor, culto, Senhor, que só Tu és digno, só Tu és merecedor, Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, Te agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, aqui presente neste momento, Senhor, cada família representada, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar derramando bênçãos sobre nossas vidas, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Éfeso, da Camille, Senhor, dos seus filhos, e que eles possam, Senhor, estar sempre prontos, Senhor, e dispostos, Senhor, a abrir as suas portas, Senhor, para receber, Senhor, esse grupo, Senhor, que está aqui de 15 em 15 dias, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua vontade, Pai. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te suplicar também, Senhor, para aquelas vidas, Senhor, aquelas famílias, Senhor, ali no Paraná, Senhor, que foram atingidas, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar cobrindo, Senhor, cada um deles, Senhor, com a sua mão, Senhor, com a sua bênção, Senhor, para que eles possam, Senhor, se recuperar, Senhor, recuperar suas casas, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, pela vida dos políticos ali daquele local, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter, Senhor, um coração aberto, Senhor, de forma tal, Senhor, de vir, Senhor, fazer tudo aquilo que for necessário, Senhor, em prol daquelas famílias, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, livra, Senhor, aqueles povos, Senhor, aqueles políticos que estão envolvidos, Senhor, em corrupções, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, verbas, Senhor, que vêm para essas obras são extraviadas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração, Senhor, dessas pessoas, para que eles possam, Senhor, realmente dedicar tudo aquilo que for enviado ali, Senhor, para a recuperação daquela cidade, Senhor, daquelas famílias, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, pelas bênçãos, pelos livramentos que o Senhor nos deste durante esse dia, Senhor. E te pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos, Senhor, receber, Senhor, aquilo que Tu tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui transformados, Senhor, que possamos sair totalmente diferente da maneira que entramos, Senhor. E já entrego desde já, Senhor, a pessoa que vai trazer, Senhor, a Tua palavra, para que ele possa, Senhor, estar à sua disposição, para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu tenho aqui, hoje eu vou servir vocês, né? De vez em quando eu sirvo alguma coisa, né? Hoje eu vou servir água. Não é nada demais isso aqui não, tá? Visitante de primeira vez, é só uma dinâmica. Tá? É só uma dinâmica. Pode vir outras coisas na mente. Só que eu preciso de 3 voluntários. Rapidinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. Pode ficar aqui do lado. Já veio 3? Vocês olhando aqui, é tudo igual, não é? É tudo igual? Tudo é água. Não tem nenhum álcool aqui, tá? É tudo água. Vai transformar em vinho? Só que um desses aqui, olha, tem algo diferente dentro da água. E aí vocês, Mariana vai vir para esses 2 copos aqui, não pode cheirar. Tem que pegar e beber, tá? Pega e bebe. Escolhe um, pega e bebe. O Meduni tem isso. 1, 2, 3 e já. Vai. Não, um pouco. Vai? Tranquilo? É água ou tem alguma coisa? Quer falar? Pode. Tem alguma coisa? Pode botar seu copo aí. Não, só isso. Depois a gente fala, só isso. Vamos lá. Qual você escolhe? Manda ver. Se quiser, pode beber tudo. Acho que isso aí tá puro. Água pura?
Sem nada? Não, água boa. Água boa. Tá bom. Cláudia, aqui. Sem cheirão, deixei ele já. Água normal? Água pura? Água normal? Que bom, vocês dois foram abençoados, né? Podem sentar. Só a Mariana que provou uma água com o quê? Vinagre. Hoje o nosso assunto é sobre falsidade. É sobre mentira. E quando a gente olha para esses copos de água aqui, você não vê diferença, né? É tudo água. E a gente olha com a sede, a gente vai direto, vou beber aquela água. E a água da vida, o mundo, vamos colocar o mundo, né? É dessa forma, ele se apresenta pra gente igual, normal, não tem nada a ver, o que tem, né? Porque você olha, não tem nada demais. É igual os dois copos de água. Tem diferença aqui? Tem. Não apresenta nada de ruim. Eu vou lá experimentar. Mas quando a gente começa a experimentar, a se aprofundar, a gente vai ver que não era normal. A gente começa a ver a realidade ou a verdade que existia atrás daquele copo com um líquido transparente. Olhando assim, olha, o mundo se apresenta dessa forma, cheio de luz. Só luzes, tudo colorido como essas flores aqui. Mas quando a gente começa a andar em direção ao mundo e se apropriar das coisas que tem no mundo, a gente vai ver que aquele colorido não era tão colorido assim. E aí a gente começa a perceber que por trás de todas aquelas luzes existe um preto. E aí é preto de verdade. Não tem uma luzinha, um brilhinho, é escuridão. É assim que o mundo se apresenta pra gente. Por trás ele carrega a falsidade, a mentira. E agora vocês vão presenciar duas histórias aqui. Vocês vão dizer qual é verdade e qual é mentira, tá? Uma é verdadeira, a outra é mentirosa. Grazi? Boa noite. Camille pediu para eu vou dar um testemunho, né? Porque ela falou, conta uma história sua, alguma coisa. Aí eu falei, o que eu vou contar? Eu vou contar algo que eu nunca contei antes para ninguém, porque é algo muito pessoal, né? Então, assim, eu vim para Cachoeira há 9 anos, então quem me conhece aqui já me conheceu com de uma forma diferente, né? Então não tinha nem por que eu trazer isso à tona. E aí, quando ela pediu para eu contar, eu falei, não, então agora vai ser o momento de eu dar um testemunho, né? Eu tenho 23 anos de casado e meu filho tem 17. Então você já vê que tem uma diferença aí de idade, diferença assim, 6 anos, né? E eu sempre quis ser mãe. Eu casei para ser mãe, né? Parece assim, eu sempre quis ter um filho meu, gerado, né? Eu queria engravidar. E eu mal tomei remédio, só mesmo naquele período de lua de mel, né, para fazer exame. E passou o primeiro ano, não engravidei, passou o segundo ano, eu não engravidava, passou o terceiro ano, eu não engravidava. Eu fazia todos os exames, estava tudo ok. E eu comecei a culpar meu esposo, né, que tinha algum problema com ele, que ele não tinha que ter feito exame antes de casar, né, que eu confiei nele, se ele estava me enganando, né, se ele tinha algum problema. E ele também se negava a fazer esses exames para ver, masculinos, né, para ver se era fértil, se não era. E isso começou a atrapalhar o nosso casamento, né, a ponto, né, quando foi o 4º ano que eu não consegui engravidar, eu falei para ele que eu não queria mais estar casada, né, que eu queria me divorciar, porque se era para eu estar num casamento que eu não ia ter filhos, eu preferia não estar casada. Na verdade, eu queria casar com outra pessoa, né? Assim, não tinha ninguém mais para ter um filho, que esse era o meu desejo. E a gente
conversava, só que tudo isso à base de muita briga, muita discussão, né? Ofensas, né? Aquelas coisas que a gente às vezes sem pensar, com raiva, fala para o outro, né? Principalmente da minha parte para ele, porque eu achava que eu não tinha problema nenhum, né? E aí quando a gente já chegou aos dias de fato, de separação mesmo, de agir toda a papelada, né? Assim, não vou dizer na semana, mas na quinzena que a gente ia resolver para o divórcio, eu descobri que eu estava grávida. E aí, tudo aquilo que eu... Aí eu falei, agora eu posso continuar casada. Só que Deus tinha que agora fazer o quê? Restaurar meu casamento, que já estava destruído, né? Porque depois de tantas brigas, tantas ofensas, tantas acusações, então Deus foi tão misericordioso naquele momento, que Ele me deu um filho, que eu sempre sonhei, né? Restaurou meu casamento e principalmente restaurou a minha vida espiritual, né? Porque eu, né, hoje eu entendo, a gente não gosta de dar o braço a torcer, mas a errada desde o início foi eu, né? De pressionar, de agredir, né? Até de me divorciar sendo cristã, né? Se realmente não fosse para ter filho, é porque Deus não queria que eu tivesse filho, né? Mas eu não tinha maturidade, né, na época, de aceitar, né, essa sentença, que para mim aquilo ali era uma sentença, né? Então Deus restaurou a minha vida, a do meu esposo, e hoje a gente está bem, está feliz, né? Fiquei num só, porque era o meu sonho, e Deus contemplou o meu sonho de ser mãe. E estamos aí, amém? Então agora eu vou para a minha história, né? A história da minha vida. Vocês vão analisando, tá? Na época da pandemia, nós não ficamos aqui. Como a gente não podia sair de casa mesmo, então a gente foi para a nossa casa lá em Barra do Itabapoana, divisa do Rio do Espírito Santo. E lá tem a congregação presbiteriana, que é em frente da nossa casa. Meu pai que montou, que começou essa congregação, e a gente foi trabalhando. Todas as férias a gente ia para lá e trabalhava, né? E nesse período nós aproveitamos, inclusive o Efferson e eu, a gente queria dar o curso Casados para Sempre. Era a oportunidade que a gente teria, porque o curso é 3 meses, né? As férias não dá 3 meses. Então a gente aproveitou, deu o curso. E aí eu comecei nesse período, a congregação não fechou, como lá é uma região de praia e é assim, o finalzinho do Rio de Janeiro, é uma cidade pequenininha de pescadores, então não tem muita movimentação. Então nós pensamos assim, para o vírus chegar lá, quando chegar lá, o Rio de Janeiro, o Brasil todo já morreu, né? Então nós vamos ficar escondidinho lá. E aí a congregação não fechou, não tinha pastor, né? De vez em quando que ia alguém de Campos, algum pastor, né, para fazer os atos pastorais, e nós continuamos trabalhando na época da pandemia, tanto com curso, nós demos 2 cursos, né, 6 meses, e na congregação com os adolescentes. E a gente queria, assim, passear com aqueles jovens e adolescentes, porque eles não saem de lá, eles não têm recursos, os pais são pescadores, a igreja só tem as mulheres, só as mães, os pais não são crentes, agora que eles estão começando a seguir. Mas como que a gente ia conseguir recurso? Falei, vamos pensar, vamos bolar. E o que a gente conseguiu, assim, instalou, veio na nossa mente, foi catar garrafa PET e latinha. E aí a gente começou a fazer isso. Mas como sair pelas ruas arrastando saco de garrafa? Eu falei, olha, a gente tem a caminhonete, então nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a encher a carroceria da caminhonete com garrafas e com latinhas. E assim, a gente já sabia, né? Lá tinha mais de 15 adolescentes e jovens, a gente já sabia o dia que o lixeiro passava. Então a gente ia antes do lixeiro, a gente ia naquelas lixeiras todas da cidade, uma cidade pequenininha, revirando aquilo tudo, né? Tem o mangue também, a gente entrava no mangue, né? Porque a gente joga muita porcaria, né? Vamos dizer que aqui também já joga, né? Não é tão limpinho mais. Isso vai parar em algum lugar. E lá é assim. Lá nessa cidade, ela tem um rio que divide os 2 estados e tem a praia. Então, tudo que vem lá do Rio do Espírito Santo vai desembocar ali, naquela praia.
Então a praia não tem nem valor, porque às vezes é tanta sujeira na praia e a gente aproveitava, entrava no mangue, todo dia a gente já ia para a praia com sacolas de lixo para a gente poder ir fazendo aquele arrastão. E nas outras praias também, porque lá é tudo litoral. Então a gente entrava na caminhonete, tanto atrás, os adolescentes atrás, como dentro do carro, eu e eles, Cauã, Leane, né, e eles. A gente entrava e ia passando nas praias, rodando as lixeiras, andando nas beiradas das praias. E eu lembro que tem uma praia lá na lateral que o mar está comendo muito. E tinha uma casa que já tinha sido destruída e tinha um poço muito profundo. Devia ter uns 10 metros aquele poço. E eles queriam entrar lá dentro, porque quando a gente olhava, tinha muita garrafa lá dentro. Eu falava, pelo amor de Deus, a gente não entrou, mas assim, a vontade deles pularem era assim. Mas a gente enchia isso, era vários dias da semana, a gente enchia a carroceria da caminhonete, que eu posso dizer com lixo, né? Porque aquilo fedia, escorre, né? O líquido da sujeira. Porque quando a gente... E era sem luva, tá? Era tudo... Teve uma que cortou a mão uma vez na lixeira, com garrafa, né? Quebrada. Aquilo, quando a gente voltava para casa, a gente estava podre. Já tinha uma casa com um quintal onde a gente despejava aquilo tudo, né? E ajuntava. E vocês vão ficar impressionados. Nós conseguimos fazer um passeio para o parque aquático. Ninguém pagou a entrada e nem a van. Nós pagamos tudo com aquele dinheiro ali que nós fomos fazendo todos os dias, catando lixo. E inclusive teve um pai um dia que me chamou no particular e falou assim: Camille, está acontecendo alguma coisa com você? O Éfeso está sem trabalho? Porque vocês todo dia saem na rua catando garrafa. Tem alguma... Me fala que a gente vai ajudar. Mas não era, porque a gente não podia pedir os pais. Os pais também não tinham esse recurso. Então a gente foi, colocou a mão, né, na obra ali, catando as coisas para a gente fazer o nosso dinheiro. E nós conseguimos. Essa é a minha história. Então agora eu quero que vocês analisem qual é a verdadeira e qual é a falsa. São duas histórias convincentes, pelo menos ao meu ver, né? Então, tem uma falsa e tem uma verdadeira. Quem acha que da Grazi... Você quer contar a história? Não. Eu posso? Quer contar a história? Não, eu posso dizer quem é? Pode. Quem acha? Da Grazi. Da Grazi é o quê? É mentira, é falso. Da Grazi é mentira? Quem acha que da Grazi é mentira? Você não sabe mentir isso, né? Quem acha que de Grazi é verdadeira? Foi equilibrado, né? Foi equilibrado. Quem acha que a minha história é mentirosa? Caramba, gente, sério mesmo? Quem acha que é verdade a minha história? Então, gente, o mundo se apresenta assim, enganosamente. Você nunca sabe o que é bom, o que é ruim, o que é falso, o que é verdadeiro. E eu vou dizer a vocês que a história de Grazi é falsa. E a minha é verdadeira, viu? Nós conseguimos arrecadar o dinheiro com o lixo, tá? E eu quero convidar o irmão para estar aqui neste momento. É isso aí. Eu pedi o Éfeso para estar orando pelo Anselmo, porque ele vai entrar de cabeça aí nessa palavra neste momento. Querido Deus, amado Pai, gratidão, Senhor, mais uma vez, nossa casa aberta, Senhor, para receber o povo, para glorificar o seu santo nome, querido. Querido Deus, agora te peço que o teu Santo Espírito venha esvaziar o nosso ser, o nosso coração. Todo pensamento que estamos lá em casa, no trabalho, nos estudos, querido Deus, esvazia, Senhor, tira isso de nós, para que possamos, Senhor, escutar a tua palavra e absorver, querido Deus, o que o Senhor tem preparado para nós, numa terça-feira. Por favor, querido Deus, fala conosco, mas fala com força, querido, porque precisamos de mudança, querido Deus. Muda-se o nosso coração, quebra esse coração nosso, Senhor, e cria um coração, Senhor, que é preparado por Ti, querido Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ter liberdade, que possa falar, que possa, Senhor, nada possa tirar nossa atenção. Usa o teu servo, porque tenho certeza que a tua palavra já falou no coração dele, já mudou o que tinha de mudar. Agora aqui, Senhor, está um servo, Senhor, que é canal, é boca do Senhor aqui nesse local,
Unge, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, o que o Senhor tem para os nossos corações. Essa oração te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, né, agradeço a oportunidade, entrego a paz do Senhor a todos os irmãos, que a presença do Espírito Santo já se faz presente nesse lugar, é uma certeza. Para os que não me conhecem, meu nome é Anselmo, sou servo de Jesus já há alguns anos, sempre acreditei no nosso Jesus, mas não conhecia o nosso Jesus, não entendia os seus princípios, a sua direção, a sua palavra. Vivi muitos anos da minha vida crendo em Jesus, orava a minha oração quando eu ia dormir, mesmo tendo errado, mesmo vivendo uma vida de Deus, mas sempre tive Deus no meu coração. E há alguns anos o Senhor me chamou para essa caminhada, me chamou para começar essa vida entregue a Ele. Eu aceitei Jesus, eu fui às águas, me batizei, já estou caminhando há quase 9 anos junto com o Senhor Jesus. Eu queria apenas falar essa parte que eu estou falando agora com vocês, porque nesse período Deus já fez vários livramentos na minha vida, vários livramentos. Livramentos de acidente de moto, livramentos de acidente de carro. Esse ano mesmo tentaram ceifar a minha vida num acidente de carro inimigo. Eu creio, mas o Senhor Jesus a todo momento esteve conosco. E eu vi claramente durante o acidente, porque foi algo que deu para a gente ver que ia acontecer. Nós íamos numa reta, o cara ia atravessar para entrar, ele entrou na nossa frente do nada, e nós vimos que ia bater, não tinha como, foi tudo muito rápido, mas deu para ver. E durante todo o acidente, que foi em alguns segundos, parecia uma eternidade, eu só clamei o nome de Jesus. Jesus salva a gente, Jesus livra a gente. Eu só lembro, eu clamando e falando. E graças a Deus, eu e meus amigos que estavam comigo, éramos 3 no automóvel, ninguém sofreu nada, ninguém sofreu um arranhão, né? E mais uma vez Deus se fez presente. Essa é uma das muitas vezes que Jesus se fez presente em livramento. Ele se faz presente a cada dia, ele se faz presente no meu acordar, no meu amanhecer, em todo o alimento que ele coloca na minha casa, na minha família, na minha mesa, onde eu estou. Ele se faz presente em cada anoitecer e em cada amanhecer. Ele se faz presente no meu sono, me guardando, me protegendo. Eu já sou um homem que vou fazer 60 anos e eu sei o quanto é difícil chegar na minha idade com a saúde que Deus me deu. Deus tem me favorecido muito, não porque eu seja melhor ou que eu seja um escolhido, nada disso. Deus tem me guardado para trazer a palavra, para dar testemunho, para servir a Ele. Se Deus até agora tem feito alguma coisa na minha vida, de minha casa, de minha família, me colocou na família em que eu vivo e agradeço a Deus por isso, com certeza tem propósito. Você vê que Deus me guardou esse tempo todo para mim hoje estar aqui com vocês, né? Pecador, como qualquer um de nós aqui, sabemos disso, que somos pecadores, sem a graça de Jesus Cristo, sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nenhum de nós teríamos chance alguma da salvação, da vida eterna, de poder clamar o nome de Jesus. Então eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade, mais uma vez, tá? Deus ter colocado no meu coração o Éfeso da família, de eu poder ter essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, acima de tudo, de qualquer coisa, por poder estar levando um momento da graça dele, do amor dele, de todo o poder, de toda a sabedoria dele, de tudo que ele faz por nós, pelo que ele já fez e pelo que ele ainda vai fazer. Eu queria nesse momento, mais uma vez, estar orando. Tudo já foi elevado aqui ao Senhor, os louvores, a palavra, a didática, que Deus já está falando com cada um de vocês aqui, eu tenho certeza. Tudo que já foi falado aqui está direcionando para a palavra que Deus colocou no meu coração. Então eu queria, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecer e te pedir, continua falando conosco, que não seja o Anselmo falando, que não seja o Anselmo que erra, que peca, que tem suas dificuldades, que tem suas lamentações, suas limitações, mas que seja alguém que vai poder entregar aos teus servos que estão aqui, a todos que estão aqui buscando algo de Deus, buscando uma palavra de incentivo, uma palavra de força, uma palavra de esperança, uma palavra que possa ajudá-los a estar passando por esse momento, seja qual for. Eu não sei, eu não conheço a vida de cada um no particular, de todos que entraram aqui, mas o Senhor, meu Deus, conhece cada um, sabe a necessidade de cada um nesse momento, sabe a circunstância que cada um passa, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde ou na doença, seja financeira.
ou seja, circunstância familiar. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor se fará presente no meio de nós, e o Senhor irá entregar aos corações de cada um aqui uma reflexão. Que algo que foi dito de minha boca aqui, através do Espírito Santo de Deus, fique no coração de vocês para uma reflexão nesse dia. Então, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 12, por favor. Tá, irmã, se puder botar ali no telão. Quem tiver com a Bíblia ou no celular, fica à vontade. Quem quiser acompanhar por ali, a irmã conseguiu colocar ali para a gente. É melhor que todo mundo acompanhe. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, seria o mundo falso, tá? Como já foi testemunhado aqui, sobre as palavras que mentem, sobre pessoas que mentem, sobre palavras que são usadas enganosas, sobre pessoas que mentem e dizem o que querem ou o que pretendem para conseguir alguma coisa, às vezes até sem maldade. Mas infelizmente o ser humano sem Cristo, ele é um ser humano muito individualista. Ele é um ser humano que às vezes não coloca o próximo na frente dele ou acima dele. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que se nós queremos ser grandes, vamos servir o menor. Quando nós conseguimos servir o menor, nós teremos alguma chance de ser grande no reino de Deus. Porque enquanto nós não entendemos que nós estamos aqui para servir as outras pessoas, como Jesus nos serviu, Ele que tinha todo o poder, toda a glória, toda a honra, Ele que curava, que operava milagres, que ressuscitou, sofreu tudo por nós na cruz do Calvário, que passou todo aquele sofrimento na carne, e às vezes nós passamos por coisas poucas, coisas pequenas, né? E esquecemos o quanto Ele sofreu. Quando a gente fala em dor de carne, dor carnal, a gente esquece. Às vezes a gente não imagina o que foi o sofrimento da crucificação e antes da crucificação. Eu já li alguns estudos que falam que o sofrimento de Jesus para uma pessoa comum qualquer não teria chegado nem na crucificação. Tudo que Ele sofreu de tortura, com aquele chicote romano que arranca pedaço de pele, arranca carne, todo o sangue que Ele perdeu durante aquele período todo do sofrimento, carregando a cruz até onde Ele foi crucificado. Tanto é que mesmo Ele sendo Deus, mas estando em carne como nós, em um momento Ele não conseguiu. Foi a hora que foi preciso chamar alguém para ajudar Ele a carregar aquela cruz. Quem sabe Jesus hoje não está chamando um de nós, ou não está nos chamando para carregarmos a cruz com Ele, né? Essa não é a mensagem, mas já fica essa reflexão, né? A cruz é pesada, realmente, nosso irmão Ricardo está falando. Mas com certeza, com Jesus nós vamos conseguir. E se nós cairmos, Ele vai nos levantar. É verdade, é verdade. Vamos ler naquela versão lá então, que está igual a minha? Salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja fiel. Desapareceram os que são de confiança entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, com os lábios são bajuladores, mas falsos no íntimo. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, assim diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada em um crisol de barro, 7 vezes refinado. Tu, Senhor, guardarás os necessitados e desta geração nos protegerá para sempre. Amém? Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os seres humanos. Amém. Agora acabou. Eu também não consigo decorar tudo não, tá, gente? A cabeça já está ficando já meia enganosa. Meus irmãos, já foi falado aqui sobre o que a boca diz, o que os lábios diz, mas que nem sempre é o que o coração diz. A maior parte dessa mensagem, que é um salmo de Davi, né? Naquele momento Davi estava sentindo muito, sofrendo muito por ver como estava o povo naquela época.
Trazendo para o nosso contexto agora, nós não podemos às vezes refletir que as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Nós às vezes não continuamos lidando com pessoas que usam os lábios, usam uma coisa para falar e o que realmente é outra no nosso meio, onde a gente trabalha, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rede social, principalmente nas redes sociais, onde a pessoa não está presente pessoalmente, ela diz, fala, mostra, posta o que bem quer, se aquilo é verdade ou não, ela está querendo mostrar o que ela acha que é bom para ela, o que ela acha, o que ela pensa que é bom para ela. Mas o que Davi está querendo deixar claro para nós aqui, que independente de tudo que possa se falar erroneamente, usando a boca, usando algum pretexto, usando vontade própria, nunca será maior do que a vontade do Senhor. O que Davi nos ensina aqui, ele passa essa mensagem para os nossos corações, é que acima de toda e de qualquer pessoa ou palavra contrária à nossa vida, ao nosso coração, à vontade de Deus na nossa vida, nós devemos clamar ao Senhor. O Senhor Deus é o único que pode realmente nos atender nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Nós sabemos que Deus usa pessoas, usam anjos, como a gente fala, para nos ajudar no momento de dificuldade, mas há circunstâncias, há vezes situações que não tem como nenhuma pessoa nos ajudar. Situações que às vezes são com nós mesmos. É uma situação interior, é uma mudança de atitude, uma mudança de ação, é uma mudança de personalidade que nós temos que ter porque nos tornamos nova criatura. Então, essa palavra que veio nesse Salmo de Davi, ele está falando muito sobre isso. As pessoas com quem ele estava lidando naquela época, naquele momento, pessoas estavam falando absurdos da boca para fora, pessoas estavam entristecendo o Senhor, não estavam mais seguindo o que o Senhor tinha ensinado àquele povo, que tinha passado por tudo aquilo. Ele ali está falando com aquele próprio povo dele, naquele momento que já tinha passado por tudo, já tinha sido criado a todo o reino de Davi, o pessoal hebreu já tinha sofrido aquilo tudo anteriormente, chegado até ali, mas mesmo assim já estavam abandonando o Senhor. A mensagem principal desse salmo é para que possamos refletir entre a diferença sobre a falsidade das palavras do homem e a pureza e a verdade que tem na palavra de Deus. O salmo nos ensina sobre a necessidade de confiarmos na palavra de Deus, nas verdades dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Enquanto nós não conseguirmos, isso eu falo sempre para mim mesmo, sempre que eu estou levando a palavra ou conversando com qualquer irmão, eu também estou jogando isso para dentro de mim, do meu coração, da minha realidade, da minha verdade. Enquanto nós não conseguirmos realmente botar a palavra de Deus, colocar os princípios de Deus acima da nossa vontade, acima do que nós achamos certo ou errado, acima das nossas necessidades, dos nossos prazeres, nós nunca vamos conseguir realmente servir ao Senhor como Ele nos preparou para que possamos servir. Por mais que seja difícil, nós sabemos o quanto é difícil, nós sabemos o quanto cada um tem dificuldade a cada dia para poder estar na presença do Senhor, para agir de modo que nós fujamos do pecado, que nós não pequemos voluntariamente, e às vezes nós erramos até involuntariamente. Por isso a importância de conhecermos a palavra. Nós temos que conhecer Jesus cada vez mais, porque se o caráter de Jesus estiver na gente e a gente nele, como ele mesmo ensinou, a gente vai conseguir com mais facilidade, não dizer que não vamos deixar de passar por dificuldades, mas nós conseguiremos, dirigidos, direcionados pelo Espírito Santo, que tem que habitar em cada um de nós. Se nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e ainda não conseguimos, olha bem o que eu coloquei, ainda, gente? Ainda não conseguimos ouvir a voz do Santo Espírito, então nós temos que buscar mais, nós temos que ler mais, nós temos que conhecer mais Jesus. Eu falo por mim mesmo, o que me ajuda a passar pelas dificuldades da minha vida, seja ela qual for, é o Espírito Santo em mim. Quando eu estou nos piores momentos, seja qual for, de sentimento, de saúde, qualquer tipo de aflição familiar, ou com os irmãos, ou dentro da congregação, eu ouço claramente quando o Espírito fala comigo. Eu sei discernir, diferenciar muito bem quando eu pensando, quando eu achando que é certo e que é errado,
ou o que o pastor está falando não é bem assim, ou o que o irmão falou não é bem assim, ou que a vida do irmão é assim ou assada, está errada, eu vou julgar, eu vou pensar, eu vou querer criticar, aí eu estaria usando a minha boca erradamente, como esse povo estava fazendo. Esse discernimento espiritual, gente, é uma das coisas que a gente tem que clamar mais do Senhor, porque o que me ajuda muito na minha vida, na minha caminhada como homem, como pai, como marido, como esposo, no meu trabalho, nas minhas amizades, dentro da nossa congregação, é conseguir ouvir a voz do Espírito. Ah, Anselmo, então você não erra? Não, eu ainda erro. Porque enquanto eu estiver vivendo aqui na carne, enquanto eu não estiver regressado ao pó, ou o nosso Senhor Jesus ter voltado para nos arrebatar em vida, a gente vai estar lutando a todo dia, a cada dia, pelas nossas dificuldades. Então, esse salmo de Davi deixa muito claro a preocupação que nós temos que ter, a vigilância diária, a cada dia. Vocês ouvem pregar direto nas congregações de cada um, independente de denominação, como o pastor sempre fala, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa, cuidado com as pessoas com quem você lida no seu dia a dia, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você te deixa direcionar por uma fala de alguém ou por uma ação de alguém. Davi está nos ensinando a mesma coisa aqui. Não é dizer que as pessoas que estão aqui ou que vivem na nossa família, no nosso ciclo de amizade, na nossa congregação, vão estar usando palavras para poder mentir ou enganar a gente. Apenas Davi está nos ensinando que em tudo nós temos que colocar Deus acima de qualquer coisa. Se houver qualquer decisão a ser tomada, isso aí é uma coisa que eu aprendi, gente, há muito tempo já. Se nós temos que tomar qualquer decisão que vai modificar a nossa vida, seja de qual área for, que dependa só de uma palavra de alguém, consulte primeiro a Deus. Peça um tempo à pessoa, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para colocar na sua casa, por mais amizade que seja dentro da sua casa, da sua família, peça direção a Deus. Porque nós sabemos o quanto nós somos fracos. Às vezes, em determinado momento, nós passamos por situações, e situações acontecem com todo mundo, que naquele momento a gente precisa ver de alguém apenas para conversar, é diferente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando são decisões que a gente vai entrar no nosso ouvido e vai fazer a gente tomar atitudes que a gente possa se arrepender lá na frente. E se arrepender principalmente com relação ao nosso Deus. Qualquer atitude que a gente possa tomar que vai quebrar princípios que o Senhor colocou na nossa vida, claramente, há princípios bíblicos que estão aqui, que é muito claro da gente seguir ou não. Cada um tem que se colocar na situação de renunciar à sua vontade ou não. Porque às vezes nós sabemos que aquilo que a gente está fazendo não agrada a Deus, e mesmo assim às vezes a gente faz. Nós sabemos que às vezes nós pensamos coisas, graças a Deus pensamos e não concluímos, não levamos aquilo a uma conclusão, não levamos aquilo a realmente ser um pecado já concluído, mas foi pensado. Acontece? Acontece. Mas o que temos que fazer? Senhor, por favor, afasta de mim. Eu coloco muito isso nas minhas orações, no meu devocional. Eu peço muito a Deus para afastar de mim, de meus pensamentos, de minhas ações, de minha vida, do meu dia, né? Que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver um dia após o outro. Não devemos fazer planos para 10, 20 anos. Sabemos que é normal, principalmente nos jovens, né, que estão começando a sua vida, fazem planos para 20, 30, 50 anos, vou ter filho, vou estudar, vou casar, quero isso, quero aquilo. Mas Deus que está falando, não sou eu, que a cada dia nosso pertence ao Senhor. Então eu peço muito a Deus, e faz parte dessa mensagem, quando fala sobre lábios enganosos, sobre palavras mentirosas, sobre palavras controversas do mundo na nossa vida, que a gente tenha que refletir muito quanto a isso, para ver o que nós vamos responder sobre o que nós recebemos, tanto de bom quanto de ruim, tanto de ensinamento do mundo, que não pode entrar em conflito com o ensinamento de Deus. A cultura do mundo é uma das coisas que atrapalha mais a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Eu falo isso para todos nós. Quando eu falo de cultura do mundo, é a nossa cultura em que nós fomos criados, desde criança, com relação à família. Eu digo por mim, tá, gente? Porque eu não fui criado dentro de um lar cristão, dentro de uma igreja, aprendendo a palavra desde jovem, igual a muitos aqui que eu sei que já conhecem Jesus há muitos anos.
Eu não tive essa influência de pais me ensinando